Então, boa noite, gente. Boa noite para quem está assistindo. Esse é o primeiro encontro do ciclo O Lado Sombra do Propósito, na comunidade de cuidadoria. A gente vai ter ao todo 4 encontros falando sobre esse tema. E para começar, eu queria mostrar um vídeo da comunidade. É um vídeo que a gente fez no começo do ano e que representa o que a gente quer viver aqui, o que a comunidade é para a cuidadoria, qual que é a nossa visão. Então, eu vou compartilhar com vocês esse vídeo. Só um minuto aqui. Esse espaço onde a gente pode se encontrar para estudar, para ficar mais forte, para ficar mais potente e, ao mesmo tempo, para ter apoio, para expressar vulnerabilidade. Vivemos tempos de grandes mudanças e ainda não sabemos como será esse novo que tanto buscamos. Somos atraídos pelas conexões das redes sociais, mas acabamos com a sensação de uma vida vazia e o excesso de informação vem disfarçado de conhecimento, mas não nos ajuda. Queremos equilíbrio, paz, boas relações, queremos sentir que o nosso trabalho tem significado, que contribuímos. Queremos sentir que os nossos aprendizados podem ser colocados em prática, de verdade. Queremos co-criar soluções, encontrar quem pensa e faz diferente. Mas, para a transformação acontecer, precisamos construí-la e sustentá-la juntos. Antes de entender, qual é o porquê da nossa comunidade, é entender quem somos, qual é o tipo de relação que a gente quer criar e cultivar aqui, A comunidade cuidadoria é um espaço online para quem quer de verdade viver e trabalhar de um jeito mais significativo, equilibrado e humano. Uma comunidade é um oásis em meio aos algoritmos. É onde o meio virtual pode nos proporcionar aprendizados e conexões profundas. Nossa comunidade é focada na transformação individual e do mundo do trabalho. Nossa comunidade é focada na transformação do ser humano. Buscamos aprender juntos novas formas de economia, de viver e de trabalhar. Queremos saber como são as organizações do futuro que queremos criar. E como são as pessoas que vão trabalhar nelas. Criamos um espaço seguro para autoconhecimento, praticamos uma escuta atenta, ativa e um diálogo mais compassivo e autêntico. Cultivamos uma postura mais aberta, amorosa e uma percepção ampla para que a gente possa entender de verdade como trabalhar em grupo de um jeito realmente colaborativo. Como é difícil a gente conseguir se conectar nesse nível que a gente conseguiu se conectar nesse grupo aqui, Na jornada do autoconhecimento, eu sinto que eu subi alguns degraus. Eu sinto agora uma coisa boa aqui dentro de mim, estando aqui com vocês. É um grupo de pessoas muito fortes, muito corajosas, muito guerreiras, e isso é motivo de celebrar. Isso me fez perceber o quanto eu não percebo quando eu posso contribuir na vida das pessoas com o meu conhecimento e com a minha presença, com a minha intuição. Na comunidade você vai encontrar ciclos temáticos, estudos de livros que mudam o mundo, encontros para praticar a escuta ativa e mais do que isso, na comunidade você encontra pessoas dispostas a fazer diferente e a se apoiar em cada passo da jornada. Um espaço seguro, pautado na confiança e cuidado com muito carinho pelo time da cuidadoria. Vamos falar de coração para coração, de mente para mente, de víscera para víscera. Esse espaço da gente poder compartilhar com o outro e o outro receber isso com respeito, com carinho, com atenção, dessa sensação assim, nossa, eu ampliei o meu espaço. Existe um valor que vem das trocas relacionais, das nossas relações, de como a gente interage com as pessoas. Isso tem valor. Todos os encontros são conduzidos de forma a criar aprendizado e conexão profunda entre os participantes. Eu me conectei com vocês e aqui estou, porque me senti de fato tão conectada que continuei. Nós sabemos que a mudança coletiva acontece dentro de cada um de nós, mas é muito melhor quando caminhamos juntos. Vem para a comunidade cuidadoria. Então vamos lá, gente. Essa é a nossa comunidade. Essa comunidade já existe aí há uns 2 anos e meio. A gente está sempre trazendo temas que fazem, primeiramente, ressoam na gente, porque a gente acredita que que o que ressoa na gente está ressoando em mais pessoas. Isso tem sido verdade durante todo esse tempo, Quando alguma coisa nos mobiliza, alguma coisa ali mexe com a gente e a gente faz o chamado,
é porque isso está em mais pessoas, né? No fundo, a gente... esse espelhamento é muito real, né? O que está dentro da gente está dentro de um coletivo muito maior. E então, nesse segundo semestre, a gente inicia hoje o lado sombra do propósito. Cada ciclo tem 2 meses, mais ou menos. Depois a gente vai falar sobre a economia do cuidar, né? O que seria uma nova economia com o cuidar no centro, né? E a gente vai terminar o ano com a teoria e a prática da mudança. Então, esses vão ser nossos ciclos desse ano. E no ciclo lá do Sombra do Propósito, a gente tem o nosso encontro hoje, que começa o lado sombra do propósito. A gente vai olhar que sombra é essa, qual que é esse contexto onde o propósito nasce, essa palavra fica mais forte, né? E aparece aí nas nossas vidas profissionais, pessoais. Aí no dia 15/7, a gente vai ter um encontro, sexta-feira de manhã, que é Reconhecendo Minhas Sombras e Meus Valores. Os encontros de escutatória, que a gente chama, eles são mais práticos, né? A gente vai realmente para se escutar, e além de estar envolto assim, com o tema que está com o tema do ciclo, nosso objetivo é praticar sempre a nossa escuta, né? A nossa escuta do outro, a nossa escuta de nós mesmos. Depois a gente vai para um segundo encontro aqui de segunda noite, falando sobre tempo e propósito. Acho que a discussão do tempo, ela está muito relacionada com o propósito, porque a gente vive num tempo muito acelerado. Qual que é o meu tempo, qual que é o tempo da mudança, qual que é o tempo que eu espero, né? A minha expectativa sobre as mudanças que eu quero e como que isso está vinculado a uma ideia de propósito. Então, a gente vai focar nessa discussão sobre o tempo das coisas. E a gente vai encerrar com uma autoinvestigação, que é quem sou eu, a investigação do quem sou eu. Então, esse será o nosso ciclo. E aí, começando a discussão, né, sobre o lado sombra do propósito, a gente percebe aqui, eu vou te falar desses 4 arquétipos, né, de pessoas que, de alguma forma, eu consigo identificar, assim, podem ter mais, né, mas que a gente percebe como que as pessoas lidam, como que as pessoas veem o termo propósito, né? Então, aqui tem a primeira aqui, né, que geralmente são pessoas mais jovens de idade, que tem a palavra propósito, parece que já desde muito cedo fez parte do vocabulário, né? O que você quer, qual que é o seu propósito, né? Como que eu vou mudar as coisas, com o que eu quero trabalhar, né? Não vou trabalhar só por trabalhar, eu quero que alguma coisa, de alguma forma, toque meu coração, me mobilize, né? Então, eu mesmo me identifico, né? Eu não sei dizer, a pergunta que eu fiz no início, eu não sei responder quando foi a primeira vez que eu comecei a pensar em propósito. Eu lembro de sempre pensar que eu tinha que fazer alguma coisa que tivesse propósito, porque eu me desengajava muito fácil com coisas que eu não via sentido, né? Eu me desengajava muito fácil, eu não conseguia fazer as coisas. Eu precisava ver um elo assim, entre o que eu fazia e aquilo estar relacionado a uma mudança. Ao mesmo tempo, daquilo nasceu uma grande ansiedade, né? De que as coisas tinham que mudar num tempo que não acontecia, né? Então, tem esse primeiro arquétipo aí, né? Do jovem millennium que quer mudar, que quer transformar, que se conecta com o propósito desde vestibular, enfim. Aí tem uma segunda pessoa que trabalhou durante muitos anos com alguma coisa, né, que trabalhava, e depois ela, de uma certa idade, começa a refletir sobre o que é propósito. Nossa, será que o que eu estou fazendo tem propósito? Né? Qual é o meu propósito? É muito comum também, às vezes, as pessoas estarem com muito estresse, sob muito estresse, às vezes num período até de burnout, e aí isso gerar uma grande mudança, né, uma transição de carreira, enfim, alguma coisa muda ali, que ela começa a parar para refletir sobre isso, né? Então, existe essa pessoa, que ou ela está pensando nisso, ou ela já fez uma transição de carreira, mas de alguma forma ela tem muito clara, assim, essa marcação, né? Ou esse momento, essa virada de chave, assim.
E aí tem uma terceira pessoa que ela pode, assim, ter bem dividido a questão de trabalho, de família, de hobbies que ela tenha, e talvez ela tenha definido que o propósito dela está vinculado a alguma coisa que não necessariamente é o trabalho, né? Ela trabalha, ela vai lá, trabalha, faz as suas horas, e depois ela vivencia o que ela estaria chamando de propósito em alguma outra esfera, né? Ela pode ter algum hobby que não seja o que deu retorno financeiro para ela, ou pode ser o tempo que ela passa com a família, né? Então, esse manejo, digamos assim, de o que me dá propósito e o que seria o meu sustento, assim, né? Digamos, essa divisão. E aqui tem um quarto elemento, aqui, uma quarta pessoa, que eu coloquei o Ailton Krenak como referência, né? Que eu vejo, isso é muito forte numa epistemologia indígena, né? Que é uma outra dimensão do que seria um propósito ou um significado de vida, né? Então, o Ailton Krenak tem um livro falando a vida não é útil, né? Onde ele faz realmente uma crítica ao utilitarismo, né? Com o que a vida se tornou. Então, isso que alguns elementos que vocês até trouxeram, né? Então, o propósito vinculado a uma produção. E aí ele fala, né? Ninguém tem vida para produzir nada, né? A vida, ela precisa ser experimentada como fruição. A vida existe, a vida ela é um propósito em si, né? Então, tem vários, não só lideranças indígenas, né? Mas no budismo também se fala bastante disso, sobre o propósito, o propósito da vida como algo que ele é em si, ele não é algo que está fora, não é algo que está num lugar ou no outro, né? É algo que simplesmente acontece. Que o Ailton Krenak até fala assim, né? Que, inclusive, a gente busca a gente não só quer tanto dar uma explicação de qual é o nosso propósito, como a gente busca, né, numa divindade, né, que vai nos dar um propósito, né? E ele fala que as pessoas mais aficionadas por um propósito fizeram coisas horríveis no planeta, né? Quem mais tinha um propósito, assim, meu propósito é esse, Deus me deu esse propósito, né? São pessoas que já fizeram coisas muito ruins, né, para outros povos ou para a natureza. Então, enfim, aqui é só uma primeira assim, olhada para isso, né? Essas várias discussões, esses vários lugares onde o propósito aí se conecta, né? De alguma forma ou de outra. Claro que aqui eu estou simplificando assim em arquétipos, né? Mas esses elementos, de alguma forma, eles estão vivos, eles aparecem para a gente, né? Essas pessoas, essas referências, essas histórias, né? E aí, como eu falei, o meu objetivo nesse momento é voltar um pouco, né? Não é dar uma resposta o que é propósito, né? Mas é voltar um pouco sobre essa anatomia do propósito, aí aonde que ele surge, que contexto que a gente está pisando quando a gente está falando de propósito nessa sociedade, nesse contexto, nesse momento histórico. E aí, quando a gente resolveu falar sobre esse tema, eu estudei psicologia na faculdade, e eu lembrava muito de uma aula que eu tive sobre psicologia do trabalho, que a gente estudava principalmente relações de trabalho e adoecimento, e tinha um livro, gente, que eu lembrava de ter estudado, e eu não lembrava o nome. Eu até fui atrás da minha professora para perguntar, eu tentei falar para ela umas ideias gerais do que era, e ela não lembrava qual era o livro, mas enfim, hoje eu descobri que era o Gestão como Doença Mental. Esse era o livro, e que eu lembrava que na época me surtiu um efeito assim tremendo, né? Porque, como eu disse para vocês, eu era a pessoa que estava em busca de propósito desde que eu me lembro. Eu estava trabalhando no terceiro setor, eu tinha praticamente todos os meus amigos da época trabalhando no terceiro setor, e em ONGs, né? E eu acreditava muito naquilo. Eu acreditava, né, não é que eu não acredite mais, tá? Vamos só contextualizar, mas naquele potencial, né, de fazer as coisas e de como a gente tinha que ser uma liderança para a transformação, como que estava nas nossas mãos, né, e como aquilo foi adoecendo várias pessoas em volta de mim,
essa grande missão, essa grande responsabilidade de fazer a mudança acontecer. E aquilo me tocou profundamente, né? Foi quando eu me interessei por estudar adoecimento e trabalho, né? Como que a gente se vincula a isso, né? E aí esse livro, ele trazia, né, a doença social como algo que estava sendo gerenciada, né? Como um adoecimento que vinha de um contexto social, né? Então, esse livro, ele fala sobre um mal-estar da sociedade, da gestão, né? E uma tentativa de gerenciar esse mal-estar. E ele contextualiza o que seria uma nova classe social, né? Então, quando a gente tem lá, né, a Revolução Burguesa, né, que é a Revolução Francesa, e esse consolidação do capitalismo, né, e aquela imagem do burguês que a gente tem, né, o burguês e o operário, né? Então, o burguês é aquele que é o dono dos meios de produção, é o dono do capital, e aí você tem o operário que vende, né, a sua mão de obra, vende o seu trabalho. E que ele fala que, mas no meio, nessa evolução do capitalismo, surge uma classe média, né? Surge uma classe que ela não é dona dos meios de produção, mas ela também não pode ser considerada totalmente operária, né? Seria uma classe de assalariados mais altos, né? Uma classe média ali americana, que até durante um período, depois esse nome foi vinculado a outra coisa, mas foi considerado uma geração assim de colarinho branco, né? Os advogados, as pessoas que trabalham em empresas. E aí ele fala que essa nova classe, ela vem de ela surge junto uma nova subjetividade, né? Então, se antes o trabalhador, esse burguês, digamos assim, né? Ou a maior parte da população, aqui ele está falando um estudo especialmente dos Estados Unidos, assim, né? Dessa burguesia americana, mas que de alguma forma, com as suas diferenças, também nasce em outros lugares, né? Que se antes existia uma grande parcela da população, que eram pequenos agricultores, pequenos negociantes, que de alguma forma eram donos ali do seu meio de subsistência, do meio de produção, e depois a grande massa dessa população passa a trabalhar para grandes corporações. As corporações ficam cada vez maiores e as pessoas passam a trabalhar para grandes corporações, fazendo com que nasça uma dependência econômica das grandes corporações e não só econômica, mas uma dependência psíquica e social das empresas, né? Então, ele fala que é um nascimento de uma sociedade gerencial. Então, como se hoje a gente vivesse a gente vive, né, segundo esse livro, uma sociedade gerencial que ela tem o centro, o universo econômico, social e cultural ditado pelas empresas. Então, é nessa sociedade gerencial que a gente se encontra, que a empresa é o centro, diminui o poder, né, de outras categorias sociais, e as empresas, em geral, elas se tornam algo bastante central, né? E esse indivíduo, esse indivíduo da classe média, né, que é um indivíduo muito central nessa sociedade, ele vive de uma questão que é a passividade e também um vazio de existência, advindo dessa desconexão, né, com o controle sobre o trabalho, né, com a conexão sobre o começo e o meio fim do seu trabalho, né? Então, começa a ficar mais forte esse sentimento de desconexão. E aí, por que tem aquele outro livro ali atrás? Porque ele cita esse outro livro, que chama Os Terroristas do Milênio. Esse é um livro de ficção, né? É um livro de ficção onde o autor ele explora assim a insatisfação da classe média, né, na sociedade atual. E aí nesse livro ele imagina uma revolução dos profissionais liberais. Então né, ao invés de ele estar falando de uma revolução de operários, né, como se falava, né, no marxismo, ele fala de uma revolução de profissionais liberais
né, que estão insatisfeitos com a vida, que sentem um vazio existencial, né? E aí tem no Gestão com Mudança Social, ele cita um trecho que eu queria ler com vocês, que eu queria ler para vocês, né, que é desse livro aí, O Terroristas do Milênio. Então ele fala: as pessoas não gostam mais de si hoje em dia. Somos uma classe restrita que sobrou do século passado. Toleramos tudo, mas sabemos que os valores liberais se destinam a perpetuar nossa passividade. Achamos que acreditamos em Deus, mas os mistérios da vida e da morte nos aterrorizam. Somos profundamente autocentrados, mas não conseguimos lidar com a ideia de nossas individualidades finitas. Cremos no progresso e no poder da razão, mas vivemos assombrados pelos lados mais obscuros da natureza humana. Estamos obcecados pelo sexo, mas tememos a imaginação sexual e precisamos de tabus aos montes para nos proteger. Acreditamos na igualdade, mas odiamos as classes inferiores. Tememos nossos corpos e, acima de tudo, temos medo da morte. Somos um acidente da natureza, mas acreditamos ocupar o centro do universo. Estamos a poucos passos do esquecimento, mas esperamos ser, de algum modo, imortais. E eu lembro, assim, que o que mais me tocou, assim, né, quando eu estudei isso, na faculdade, isso foi no último ano da faculdade, penúltimo ano, foi o quanto eu estava, de alguma forma, cega por um propósito individual, né? Como eu sendo a pessoa que solucionaria, né? Então, aquele lugar da heroína solitária, né? Ou está nas minhas mãos. Ele também fala, né, nesse livro sobre o movimento de secretização do trabalho, né? Então, o trabalho como algo vinculado a algo divino, como o trabalho e o mérito pelo trabalho como algo transcendental, né? Então, alguém falou ali sobre estudo sociológico, ele cita o Weber, né? Que o Weber é um sociólogo que ele faz um estudo bem interessante, bem importante sobre o crescimento do protestantismo, né? Especialmente o calvinismo, onde ele faz essa transformação, assim, né? De o trabalho como algo divino, do indivíduo como alguém que precisa trabalhar para ter o seu valor, né? Como o trabalho vinculado ao valor do indivíduo, dentro dessa sociedade gerencial, né? Dentro dessa sociedade pautada nesses valores liberais, onde a organização, a empresa, está no centro, né? No centro do que é considerado social, cultural, enfim. E aí, então, essa é a primeira referência que eu queria trazer para vocês, né, sobre em que lugar que o propósito se costura, né, em que lugar que o propósito também, em que discurso que também nasce o propósito, né? Então, existe um gerenciamento um olhar de gerenciamento do indivíduo, inclusive para discutir qual é o sentido de começar a se falar mais sobre o propósito, né? Por que as pessoas se engajam mais, né? Aliás, qual a forma que as pessoas se engajam mais, né? Então, nasce a insatisfação das pessoas e nasce também, ao mesmo tempo, todo um discurso aparado em cima do propósito para esse engajamento e para alimentar uma sociedade empresarial, né? E aí, a segunda referência, que o Henrique até já falou no começo, que a gente ia, né, comentar, é o livro Sociedade do Cansaço. E nesse livro, o Byung-Chul Han, né, que é o autor do livro, ele faz um paralelo, né, sobre uma sociedade disciplinar e uma sociedade do desempenho. Então, essa sociedade disciplinar, que seria mais caracterizada assim, pelo século XX, né, por uma sociedade que ela é dominada pelo que ele chama de uma negatividade. Então, essa sociedade está muito vinculada com o não poder fazer. Existem limites muito claros, né, do que se pode e do que não se pode fazer. E o ser humano, ele a todo momento
Acho que tem um microfone ligado. Eu acho que o Henrique foi mutar e me mutou também. Aí, vamos lá. Essa sociedade, ela é dominada pela negatividade. O que ele quer dizer com essa negatividade? Que é um não poder fazer, é uma proibição muito mais forte do que uma liberação, né? E essa sociedade de regras, né? De cumprir ordens, ela gera o quê? Rebeldes e delinquentes. Então, quem não faz parte disso, né, vai para a cadeia, vai para o manicômio, vai para esses lugares onde quem não consegue cumprir com a normose, com a normalidade, com a regra, tem que ir. Então, é o sujeito da obediência, o sujeito que obedece. É o sujeito que ele tem uma cobrança externa muito clara, ele tem um chefe muito bem estabelecido, né? Ou quando ele é criança, um pai, né? Um pai que cumpre essa função de cortar as arestas, de dizer não, não, isso não pode, você tem que ir por aqui. E é uma sociedade que consegue, que está mais vinculada a uma atenção mais profunda sobre alguma coisa, né? Então, um foco maior sobre o que ela está fazendo no momento. E aí o Byung-Chul Han, ele fala que essa sociedade, que é uma sociedade descrita pelo Foucault, a sociedade disciplinar, ela já não condiz mais com a sociedade do desempenho. Porque nessa sociedade gerencial, capitalista, as coisas foram se desenvolvendo e foram tendo uma rapidez muito maior. E essa rapidez, ela trouxe novas características, né? Novas características que são muito mais vinculadas a uma visão de positividade, né? Que é uma visão de que, não, você pode fazer as coisas, tudo pode acontecer. Porque existia também uma necessidade das empresas de mais criatividade, de mais rapidez, de mais agilidade. Existe, né, até hoje, de mais agilidade. Então, essa sociedade ela é substituída pelo você pode, dê ideias, né? Faça acontecer, seja empreendedor de você mesmo, seja autônomo. Essa sociedade, diferente da disciplinar, ela não gera rebeldes e delinquentes, necessariamente, mas sim depressivos e fracassados, que é na experiência do não conseguir fazer ou de não dar conta de fazer, diante de uma sociedade que está dizendo que tudo é possível, eu adoeço, eu padeço em mim mesmo, porque eu não consigo alcançar esse ideal. Esse ideal, né, do indivíduo positivo, o indivíduo que consegue, que vai atrás. E esse é o sujeito, diferente do obediente, o sujeito do desempenho, o sujeito que mede a sua... que ele é mensurado, né, o seu valor, a sua capacidade, pela forma que ele desempenha, por quanto ele é produtivo. E a gente tem um deslocamento de uma cobrança externa para uma cobrança interna. Então, eu já não preciso mais que alguém me cobre, porque eu mesmo já faço esse trabalho de ser o meu chefe interno, né? Que cobra por ser melhor, que cobra por amanhã produzir mais, né, se eu tive uma semana que eu, de repente, não consegui marcar lá tudo que estava no meu checklist, eu mesma faço esse exercício de autocobrança. E é o sujeito da hiperatenção, né? Que é uma atenção para todos os lugares, tudo ao mesmo tempo, né? Então, ele precisa dar conta de muitas atividades ao mesmo tempo, então ele não consegue focar muito tempo em uma mesma atividade. Aí tem uma frase do Byung-Chul Han que ele fala que a positividade do poder ela é bem mais eficiente que a negatividade do dever. E aí eu queria juntar isso com o que eu disse lá da primeira referência, né, que é a sociedade gerencial, que isso aqui foi algo gerenciado ao longo dos anos. Então, uma série de contribuições, inclusive da psicologia, para compreender de que de alguma forma esse espírito do positivo e de você consegue e vinculado a, olha, nós temos um propósito, olha o que a gente faz, por que a gente faz, como a gente faz, ele era mais eficiente
né? As pessoas, as empresas que fizeram esse movimento, elas se tornaram empresas mais lucrativas, as pessoas eram mais eficientes, mais produtivas, do que as empresas que continuaram lidando com uma forma negativa, né? Você tem que fazer isso porque você é obrigado, né? Ou com aquela postura do controle total sobre o indivíduo, né? Então, eu acredito que a gente ainda vive uma mistura de todas essas coisas, né? Não existe um marcador histórico que faz assim, pá, agora não tem mais sociedade da disciplina, é só sociedade do desempenho. A gente vive essa mistura, mas o propósito ele tá junto nessa mistura. O propósito ele vem sim com uma discussão cada vez mais forte das pessoas, mas ele também vem de um lugar gerencialista. Ele também vem de um lugar de planejar, como vocês colocaram, um lugar instrumentalizado do termo para aumentar a eficiência, né? Aqui eu achei essa chamada, aquela pesquisa que a gente faz, né? Vamos falar sobre propósito, vamos ver o que está na internet aí, né? Então, propósito no discurso comercial, né? Como pode alavancar as vendas? Então, existe sim um lugar do propósito, essa palavra sendo utilizada com esse nome, a gente pode dizer, não, mas isso não é propósito. Tudo bem, mas ele é repetido muitas vezes nessa intenção como um discurso, sim, que é comercial, né? E que muitas vezes é vendido como não sendo, né? Como sendo algo maior, algo transcendente. E mesmo quando a gente não está necessariamente vinculada a uma empresa, né? Como a gente imagina, uma empresa que seja, né? Que use esse discurso, é algo muito mais amplo, é algo social. Essa vinculação de que propósito, primeiro, é um exercício de trabalho, de execução de trabalho, é exercício de produtivo, e que ele é algo bastante individual, seja você com você mesmo, né? Então, você vai, né? Você tem uma missão muito, muito forte, muito importante, que você é o principal responsável por fazer isso acontecer, ou seja, individual no sentido coletivo, né? Nós vamos resolver, nós temos a solução. Mesmo as discussões mais recentes e as organizações que buscam trazer novas visões, de alguma forma ainda existe esse lugar, né, do heroísmo, e a gente ainda tem muita dificuldade, por exemplo, de trabalhar intrasetores ou trabalhar em parceria com outras organizações, né? Porque ainda existe essa força produtiva, né? Eu tenho um propósito, mas ele se realiza nesse espaço aqui, nessa organização, porque de alguma forma eu vinculo esse propósito a uma produção, a uma entrega final, a um nome, a uma frase, né? Então, eu acho que eu já estendi muito a minha fala aqui, vamos abrir mais espaço para vocês falarem, mas eu só queria lembrar desses dois exemplos, assim, né, que são coisas que a gente encontra por aí. Não sei se vocês lembram, mas a Dileto e a Suco do Bem, eles tiveram um problema anos atrás, né, por usarem o storytelling para contar toda uma história do sorvete que vinha lá de não sei aonde, e que por isso que o sorvete era toda uma história fantasiada que era mentira. E a Suco do Bem também, da onde vem? Da fazenda do Senhor Francisco. Aí foram ver, na verdade era um monte de fornecedor, nem tinha Senhor Francisco no meio. Então, assim, são histórias de como, de alguma forma, existe sim essa cooptação, né, de resgatar o propósito para vender, né? Para vender mais, para que as pessoas se vinculem mais a essa história. Mas o que é propósito, né? Num sentido mais amplo, mais transcendental, ultrapassando essa linha do ser produtivo, é algo que a gente ainda está, assim, buscando compreender, né? Que a gente ainda está, digamos, dando passinhos, assim, socialmente falando, né? Claro que cada um está na sua história, no seu momento,
Mas eu queria trazer, né, antes da gente entrar, a gente vai ter 4 encontros, né, para mergulhar sobre o propósito em outras formas, mas queria contextualizar esse propósito, que ele vem de um lugar gerencial, que ele vem de uma construção ideológica, né, e como ele se mistura com um propósito maior, né, como a gente se mistura nisso, e como isso tem levado há muitas vezes adoecimentos, falta de sentido e tantas coisas, né? E acho que por isso tanta gente se vinculou ao tema quando a gente fez o chamado.